Olá, tudo bem? O nosso bondoso Criador, ele nos diz em Gênesis, para Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. A palavra morrerás ou morrer era uma separação física do Altíssimo. O Altíssimo todos os dias ia pessoalmente conversar com Adão, isso para uma tipologia, uma analogia e para nós termos uma ideia daquilo que é com relação à eternidade. Então Adão sempre recebia o Criador no jardim do Éden e daí conversavam na viração do dia às 3 da tarde. Todos os dias o Altíssimo fazia presença junto a Adão. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e sua mulher e foi expulso do paraíso. Isso significa morrer, isso significa morte, estar separado do Altíssimo para sempre. Mas o pecado não fez separação entre o Altíssimo e nós, mas fez separação entre nós e o Altíssimo, porque o Altíssimo não pode estar com aqueles que vivem na prática do pecado. Amados, se nós entendermos isso de forma clara, de forma simples, vamos entender então que a morte real, a morte física real, não é chamada nas Escrituras de morte, é chamado de dormir. Já falei em outro vídeo que todos os países não colonizados pela Igreja Católica ou pelo sistema mundial independente de religiões e crenças, como os chineses, os japoneses, os tailandeses e todos os outros que não têm o cristianismo como base central em suas nações. Estas pessoas, elas vivem e morrem fisicamente, literalmente, elas morrem literalmente e vão para um lugar chamado necrópolis. A necrópolis é chamada cidade dos mortos, porque lá eles não têm a palavra cemitério, porque a raiz da palavra cemitério é a raiz da palavra dormitório. Então, quando Lázaro morreu, ele disse, meu amigo Lázaro dorme, não disse, meu amigo Lázaro morre. Então, nesse inteirinho, nós temos algo maravilhoso e compensatório para a nossa compreensão. Quando nós entendemos que morrer é estar separado literalmente do Criador para sempre, caráter irrevogável e irretratável. Da parte de nós estarmos com o Altíssimo. Mas o Altíssimo, ele se fez carne e habitou entre nós, porque o pecado não separa Deus de nós, mas separa nós do Altíssimo. Então, compreendendo isso, facilita para as pessoas terem um descanso tão profundo. Por quê? O Brasil, por exemplo, tem a palavra cemitério e todos os países em que se tem colonização por protestantismo, a palavra é cemitério e não necrópolis. Entendendo isso de forma bem simples, nós entendemos que os cristãos dormem em Cristo. Por isso Paulo diz que aqueles que dormem em Cristo seriam ressuscitados, isto é, seriam vivificados no estado de morte espiritual para a vida espiritual. O primeiro homem era apenas uma alma vivente e o segundo e o último Adão é chamado de espírito vivificante. O que significa que começa no Jardim do Éden e termina no ano 70 com a destruição do templo, aonde Paulo diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, por Mateus 24, versículo de 1 a 13, e aquele que perseverasse até o fim da destruição do templo, no texto e no contexto, eles sim adentrariam na eternidade este novo céu e essa nova terra. Novo céu e nova terra é a nova aliança, assim como Agar e Sara. Essas duas mulheres, na verdade, são apenas duas alianças citadas em Gálatas capítulo 4. Quando nós temos a exatidão das Escrituras como base de referência para a compreensão, nós podemos nos alegrar muito e nós podemos assistir esta realidade. Então, o Altíssimo vem e chama Lázaro para fora do túmulo, porque Lázaro dorme. Quando Lázaro volta, então se dá a vida daquele corpo, voltando ao estado, já com 4 dias, já morto dentro daquela sepultura. Isso para mostrar, numa forma tipológica e também de uma realidade existencial, usou-se essa realidade para mostrar algo espiritual. O homem estava morto em 4.000 anos aproximadamente em seus delitos e pecados desde o Éden até exatamente na cruz, até exatamente naquela estaca de madeira onde
foi dito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando nós entendemos e quando nós sabemos desta realidade, então nós podemos dar uma palavra de descanso àqueles entes queridos que nós pensamos que eles morreram, e aqueles que ficaram na sua tristeza, na sua solidão, entendendo que morreu. Não, ele não morreu. Ele apenas dormiu e ele já está. O espírito já voltou ao Altíssimo. O corpo foi para o pó da terra e a alma, ela deixa de ser existente com relação à eternidade. Por isso o Messias disse no madeiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não diz: eu entrego meu corpo, minha alma. Não. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito. O espírito volta a Deus, o corpo vai ao pó e a alma deixa de ser existente, porque a alma é vontade, psique, a vontade, pensamento, lembranças e tudo isso. E a Bíblia diz que aqueles que morrem não têm parte em coisa alguma que se faz abaixo do céu. Se fosse o caso de nós compreendermos na eternidade que a morte é o inferno ou outras coisas lá do fogo, como supõe a maioria das pessoas no sentido de compreensão, eles ficam inertes. Porque se nós chegássemos nesse céu imaginário nosso, céu como se fosse um lugar, né? O espírito não há dimensão, não há passado, não há presente, não há futuro. Então, se nós descansarmos nesta compreensão, nós não vamos chorar em hipótese alguma quando um ente nosso dormir. Por quê? Porque a morte não existe mais. Os céus e a terra e toda a sua plenitude passou a ser de nosso rei Yahushua, o ungido, o rei ungido pelo Altíssimo. Quando tudo passou a ser dele, ele reinou 40 anos sobre os judeus, porque ele era rei dos judeus. Eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. As pessoas que não têm muita compreensão das Escrituras ou leem pouco. Eu tenho 35 anos de leituras ininterruptas, com mais de 53 dicionários e fazendo bom uso de mais de 1.700 livros na área teológica, com exemplares de milhares de irmãos, dezenas de irmãos, centenas de irmãos que escreveram bons livros. Então, como Paulo disse a Timóteo, sabendo de quem fostes inteirado. Se nós somos e pudermos adquirir a sabedoria dos outros, guardando e armazenando um pouco daquilo que nós retemos, daquilo que é bom, nem tudo que se prega, nem tudo que se fala existe perfeição, muito menos no que eu estou lhe dizendo. Sou tanto quanto imperfeito quanto todos os outros irmãos e irmãs em toda a face da terra. Não existe um só sequer homem perfeito em suas compreensões, em suas pregações, em sua forma de falar ou de explicar. Embora nós buscamos a melhor forma para fazer essa colocação aquelas pessoas que nos ouvem, nos veem falar, nos veem pregar, nós somos igual a você mesmo. Como está escrito nas Escrituras, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Todos são sujeitos às mesmas coisas que nós. Todas as intempéries que acontecem com qualquer um, acontecem conosco também. Eu quero agradecer a vocês por estar vendo os vídeos, ouvindo os vídeos. Eu também quero agradecer a vocês por compartilhar as mensagens. Essa história de dar um joinha e tal, essas coisas, fica a seu critério. Eu não estou aqui pregando para ter seguidores, eu não importo com isso. O que importa é que essa palavra fique gravada para as gerações vindouras, de que infelizmente as pessoas não têm conhecimento das Escrituras. Já falei também sobre a ignorância, né? Ignorância é aquele pastor, aquele pregador, aquele padre, aquele bispo, arcebispo, cardeal, papa, ou seja lá o presidente da isso, o presidente daquilo, que segue as orientações do seu sistema religioso. Eu não sigo religião nenhuma, não tenho crença em religião nenhuma. Eu acredito nas Escrituras Sagradas como única regra de poder falar algo a respeito do Altíssimo. Eu nunca encontrei um livro secundário que tivesse tantas verdades imbuídas num contexto e numa gama de informação. Tendo a Bíblia 1189 capítulos com 31.175 versículos, nós podemos analisar por toda essa estruturação e não me venha com essas falácias de que Constantino isso, que outro não sei o que colocou, que aumentou, que tirou, que isso, que aquilo outro.
Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você acha que Deus é um banana? Você acha que Deus é um Zé Mané, um Zé Pingueta, que deixa fazer o que quer, como quer, com a sua própria criação? A Bíblia é 100% fidedigna de toda a aceitação. Quando você é uma pessoa que não tem conhecimento, você pode falar o que você quiser e você não passa de ser um ignorante. Isso é normal, eu também sou ignorante em várias coisas que eu não conheço. Mas o que eu quero dizer para você, em bom tom, é o seguinte: existe um livro e vários outros livros na área de inerrância bíblica. Compre um livro de inerrância bíblica para você ver que os erros foram erros de copista, erros de tradutores, erros de gráfica, erros de colocação, erros de transliteração, erro de tradução e assim vai. Meu querido, a Bíblia é fidedigna de toda aceitação. Eu confio muito nas Escrituras pela bondade do Altíssimo, não pelo meu esforço mental, ou intelectual ou acadêmico, não. Eu sou sujeito às mesmas coisas que todo mundo. Seja pastor, seja presidente de igreja, religião, crença, credo, seja o Papa, seja quem for. Nós somos a tampa e o balai. Todos nós somos iguais e sujeitos às mesmas coisas. Eu já vi grandes homens cair em diversos tipos de pecado. Ainda bem que eles caíram, porque cair é um estado de quem estava em pé ou de quem esteve em pé. Aquelas pessoas retas que você olha para elas 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e ela nunca cai, é porque ela está em pé, sabe aonde? No lamaçal do pecado. A lama, quem está enlamado, quem está no meio da lama, não tropeça, não cai. Ele afunda reto, em pé. Ele vai afundando, afundando, afundando até desaparecer. Foi isso que Davi disse: eu estou num tremendal de lama. Por quê? Porque ele era rei, sabia se esconder, esquivar, se proteger, mas todos nós e o mundo inteiro ficou sabendo dos seus erros e de suas mazelas. Gostaria de terminar esse vídeo dizendo uma coisa muito importante. Sabe por que mais me dá confiança de acreditar nas Escrituras Sagradas? Porque quando você olha os acervos dos grandes homens do mundo, você nunca vê falar que eles erraram, que eles pecaram, que eles transgrediram, que eles bateram, que eles mataram, que eles assassinaram, que eles mandaram matar, que eles fizeram coisas adversas, terríveis, coisas horríveis. E a Bíblia diz tudo isso. De Gênesis a Apocalipse, todos os erros de todos os homens do Criador, lá está narrando seus pecados, seus erros, seus defeitos. A ponto de dizer que Moisés assassinou um egípcio e ocultou o seu cadáver. Assassinato e ocultação de cadáver no Brasil é 30 anos de cadeia. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, é pena de morte. Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, onde ele já ficava com ela antes dele morrer. Meus irmãos, se você for olhar o pecado de todos os homens, o próprio Salomão sabia que o homem deixaria seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, no singular, a sua mulher. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele nunca estudou as Escrituras Sagradas tal como ordenava as Escrituras, tanto quanto era obrigado o rei a escrever uma cópia das Escrituras Sagradas. Não sequer há um lugar na Bíblia dizendo que ele fez isto. Os mandamentos do Altíssimo acerca dos reis, ele não cumpriu nenhum. E além de tudo, ele se corrompeu com todos os deuses de suas mulheres. Então ele se corrompeu com mais de 700 deuses. Meu irmão, sabe por que tudo isso está escrito? Porque ele ama o pecador. Ele sabia que pagaria o preço pelo pecado através de seu Filho, que morreu e ressuscitou dentre os mortos e vive e reina para sempre, estando na posição da qual lhe foi dada. Quando ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, ele exerceu seu poder, ao ponto de entregar o seu reino ao seu Pai, que lhe deu toda a sabedoria, toda a autoridade. Ele devolveu ao seu Pai para ser aquele que ele era antes da fundação do mundo. Meus queridos,
Eu fico maravilhado porque dia após dia podemos nos avançar no conhecimento, ouvindo irmãos, ouvindo irmãs, estudando livros, vendo comentários. Não para termos ou sermos uma pessoa qualificada ou boazinha, ou que tenhamos uma vasta compreensão das Escrituras. Não, pelo contrário. Eu estudo as Escrituras para me ver a bondade do Altíssimo na terra dos viventes. Isso é o que eu faço, isto é o que eu tenho feito. Eu pensei em gravar esse vídeo para 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, nós já estamos com 15 minutos. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra te ama. Feliz aqueles que têm a paciência de ouvir um áudio, um vídeo, até esse exato momento. Alegre o seu coração, não seja impaciente. Veja os vídeos, assista muitos outros vídeos que eu tenho. Eu tenho, acho que 100 vídeos no YouTube. São coisas que falam da vida para te dar descanso, da vida para você ter paz, da vida para você dormir bem. Falar da vida para que você possa permitir com que a vida viva em você. A natureza dele venha viver em você e não que você venha viver coisa alguma. Efésios 3:20. Nós temos uma estruturação nas Escrituras Sagradas onde fala coisas tão profundas que se nós entendêssemos ou aceitássemos apenas, estaríamos maravilhados com relação a isso. Eu tenho aqui no versículo 20 de Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E Gálatas 2:20, o Paulo descobre o segredo da vida e fala um dos versículos mais contundentes, mais maravilhosos de todas as Escrituras Sagradas. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na fé, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui há um erro grave de português, de tradução, de transliteratura, de tradução. Se você ler Gálatas 2:20, está escrito assim: eu vivo pela fé do Filho de Deus. Essa tradução é a tradução correta. Se eu vivo pela fé no Filho de Deus, é uma tradução errada, muito errada. Se você vive no Filho, tudo depende de você. Se você viver pela fé do Filho, tudo depende dele para você. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 26:12, o Senhor nos dará paz, porque ele fizestes para nós todas as nossas obras. Se ele fez para nós todas as nossas obras, só sobrou uma coisa para você fazer. Paulo descobriu essa única coisa que ficou faltando. Ele diz assim: aquele que entrou no descanso de Deus, descansou de suas obras, como Deus das suas. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda existe um repouso. Cabe a nós repousar, descansar, para nós compreendermos de forma plena, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 16, 17, 18, onde Paulo fala que ele orava para que nós pudéssemos conhecer a forma plena das Escrituras Sagradas, conhecermos de forma plena aquilo que ele escreveu para nós. Ele orava para que os irmãos pudessem receber o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento, de compreensão do pleno entendimento das Escrituras. Isso é você e o Altíssimo e você. Um grande abraço e até breve. Que o Papai do Céu abençoe você, sua família, sua casa. Envie esse vídeo para centenas, para milhares. Coloque esse vídeo no seu status. Isso seria bom para que as pessoas pudessem ter acesso às informações. Não precisa se inscrever. Se você quiser, escreva. Se você não quiser, não tem problema. Mas transmita a mensagem. Transmita essas informações a outros irmãos, a outras pessoas. Faça o seu comentário, participe comigo, pergunte, faça perguntas. Isso vai me ajudar muito a buscar mais o Altíssimo, principalmente as perguntas que eu não sei as respostas. Eu procurarei a buscá-las e eu procurarei a respondê-las. Grande abraço, Shalom!